apenas 3,4% dos 400 mil patrões que estão em dívida com a Previdência Social dos empregados domésticos aderiram ao programa de regularização desses débitos. De acordo com dados divulgados pela Receita Federal, 13.520 empregadores fizeram adesão ao Programa de Recuperação Previdenciária dos Empregados Domésticos, o chamado Refis das Domésticas, cujo prazo se encerrou no dia 30 de setembro. Desses, 11.165 empregadores optaram pelo parcelamento do débito, enquanto 2.355 preferiram quitar à vista. O órgão recebeu críticas quanto ao prazo e ao formato do programa que permitia quitar dívidas vencidas até 30 de abril de 2013, data da publicação da PEC dos domésticos. A Receita informou que os patrões que optaram tanto pelo pagamento à vista quanto pelo parcelamento têm até o dia 30 deste mês para apresentar os documentos em uma unidade do órgão. Naturalmente, isso mostra a inconsciência dos patrões que querem manter ainda os empregados domésticos num regime próximo à semi-escravidão. Nem a próxima, semi-escravidão. Não foram lá saudar os compromissos com o INSS dos empregados. Agora, quem procurou a Receita Federal, que foi encarregada de fazer esse levantamento dos débitos, também bateu com a porta na cara. Uma burocracia muito grande para se fazer o pagamento à vista. Grande maioria não conseguiu pagar à vista com desconto. Os que conseguiram pagar foi pela internet, parcelado com pouco desconto. Ou seja, era hora de abrir as portas para todo mundo fazer esse pagamento, cumprir esse débito social, mas quase ninguém conseguiu. E mesmo com a crise, a maioria dos lojistas diz que vai contratar para o fim de ano. A expectativa é que sejam criadas mais de 5 mil vagas só em Belo Horizonte. Que notícia boa, não é? E qualificação é a palavra-chave para quem quer tentar um emprego no comércio. A estimativa do comércio é que 60% das lojas na capital mineira criem postos de trabalho temporário. Devem ser de 5 mil a 6 mil vagas nas áreas de vendas, caixa e estoque. Um curso no Sindilojas de Belo Horizonte prepara quem está interessado pelo trabalho. É importante saber, por exemplo, como abordar o cliente. 40% dos empresários começam a contratar temporários na primeira semana depois do Dia das Crianças. Outros 38% contratam a partir de novembro. O restante só nas vésperas do Natal. Mais informações no site sindilojasbh.com.br. E para orientar empregador e contratado sobre os deveres e direitos de cada um, recebemos Michel Coutinho. Ele é advogado especializado em direito do trabalho. Boa noite, Michel. Prazer em recebê-lo aqui. Está tudo bem com você? Olá, Barroso. Boa noite. Comigo está tudo bem, e contigo? Tudo bem. E com os temporários? Será que vai ficar tudo bem? Será que as condições oferecidas de trabalho em meio a essa grave crise econômica vão ser normais ou vão oferecer empregos burlando as leis, no seu entender? Notícia boa que a matéria nos trouxe, né, Barroso? Uma expectativa aí de um quadro melhor no setor da macroeconomia, sobretudo no setor terciário, privado. É uma expectativa, sim, de melhoria das ofertas de emprego. Obviamente, se tratam de empregos temporários, mas com a expectativa de que tenha um desdobramento, pelo menos de parte desses 5 mil empregos aqui em Belo Horizonte, venham se transformar em contrato de trabalho por prazo indeterminado no futuro, né? Então, aí nós temos que volver os olhos, neste momento, são para as condições de contratação temporária desse pessoal. Isso que eu estou te perguntando, porque aproveitando essa crise, ninguém tem emprego, ninguém está oferecendo emprego, os patrões podem querer oferecer um emprego temporário. Além de ser temporário, ser pela metade, né? A expectativa é que os direitos sejam observados, né? E aí, dentro disso, uma contratação temporária,
ela observa os mesmos critérios de uma contratação por prazo indeterminado, só que com prazo para encerramento, ou seja, é um contrato. As regras são as mesmas, só o prazo que é delimitado. Exatamente. E aí, nesse período, por exemplo, o trabalhador que é contratado para um comércio de loja, ele tem o direito do mesmo piso salarial previsto na convenção coletiva da categoria. Se ele fizer um trabalho extraordinário, ele fará jus às horas extras correspondentes. Se ele trabalhar, por exemplo, aos domingos, fará jus à remuneração correspondente. Agora, a diferença é o termo fixado. Ao término desse contrato de trabalho, ele não vai receber uma indenização, por exemplo, que um empregado contratado por prazo indeterminado receberia. Isso tudo dentro da lei. Isso tudo dentro da lei. Isso aí está dentro da legalidade. Tudo dentro da legalidade. Por exemplo, se um empregado, por contrato de trabalho por prazo indeterminado, for dispensado sem justa causa, ele fará jus a um aviso prévio indenizado, proporcional ao período de duração desse contrato de trabalho. Já no contrato de trabalho por prazo indeterminado, ele não faz jus a essa indenização correspondente ao aviso prévio, porque ele já sabe quando o contrato de trabalho dele vai terminar. O contrato de trabalho por prazo indeterminado é uma dispensa imotivada, o trabalhador também faz jus a uma indenização de 40% sobre os depósitos de FGTS na sua conta vinculada. O contrato de trabalho por prazo indeterminado também não prevê esse tipo de indenização. Então, ao término desse contrato de trabalho por prazo determinado, ele receberá apenas as férias proporcionais desse período, o 13º proporcional desse período e também o FGTS desse período. É interessante que ficam válidas as regras da Convenção do Trabalho, só que elas são delimitadas ao período, né, naturalmente. A Convenção Coletiva do Trabalho ela prevê alguns benefícios aos trabalhadores conforme a prestação do serviço. Então, isso é indiferente se a contratação é por prazo determinado ou não. Naquele período, em um trabalhador fazendo, por exemplo, horas extras e a convenção coletiva prevê um adicional de 100% para essas horas extras, o trabalhador faz jus a essa remuneração. Se a convenção coletiva prevê o pagamento de um vale-refeição, por exemplo, de R$20 por dia para o trabalhador, por contratado por prazo determinado, também faz jus a esse benefício. Então, a única diferença do contrato de trabalho por prazo determinado do contrato de trabalho por prazo indeterminado é que o contrato de trabalho por prazo determinado, em razão da sua previsão de término, não garante ao trabalhador algumas indenizações que, para o contrato de trabalho indeterminado, são previstas. Olha, mesmo sendo um emprego temporário, se essas regras aí não forem colocadas, o empregado temporário tem todo o direito também de acionar a justiça. Certamente que sim. Eventual direito do trabalhador que não for honrado pelo seu empregador, ele pode reivindicar a cobertura desse direito via judicial, uma reclamação trabalhista. Você, Coutinho, você que trabalha dos dois lados, você trabalha olhando o direito trabalhista, tanto para empresas quanto para empregados, você tem essa visão abrangente, né? E, naturalmente, você não é o economista, não é um economista que está aqui, não é um administrador, um pesquisador. Mas, sem querer colocar o ventilador na farofa, como dizem aí popularmente, você acha que esses empregos temporários, com essa crise que está aí, e os anúncios para 2016 também não são nada otimistas? Você acha que esses empregos podem permanecer? Se nós nos remetermos a um passado histórico, Barroso, sempre, mesmo que ainda o cenário econômico é desfavorável e com uma conotação de crise, digamos assim, os momentos de fim de ano são sempre elevam um pouco o critério de economia. Por exemplo, sempre fazem a economia girar. E isso é muito importante, porque reativa, de uma certa forma, aquilo que ao longo do período estava em declínio ou estabilizado. Eu acredito que esse fim de ano nós teremos uma elevação da economia, se comparado com o longo do período do ano, mas agora, se ela se manterá ao longo de 2016,
É um pouco incerto dizer, até porque se nós fizermos um paralelo com o cenário político atual, que está repercutindo de uma forma muito direta sobre o cenário econômico, é muito impreciso. A gente trabalharia com especulação agora. Então, eu acredito que o cenário dessa economia no final do ano é de crescimento. Agora, para o ano que vem, vai depender muito do cenário político. E, Michel, e o termômetro das dispensas e das ações judiciais, trabalhistas, está subindo, continua subindo? O termômetro das dispensas agora deu uma estagnada, porque as empresas, elas buscaram enxugar, sim, seu quadro de funcionários e adequar essa realidade econômica. E, obviamente, os empregados que foram dispensados estão na expectativa de ter ou não uma nova recolocação no mercado de trabalho. Então, estabilizou o número de reclamações trabalhistas e o número de dispensa, embora ainda tenha uma certa recorrência para as duas, mas não num número acentuado conforme estava no final do primeiro semestre deste ano. Traduzindo o que você falou, as empresas tiraram a gordura. Elas e agora buscaram cortar na própria carne, cortaram também, infelizmente, isso repercutiu no quadro de empregados, e agora elas estão buscando se adequar de uma forma ou de outra, mantendo o seu negócio com o quadro de pessoal existente. Michel, eu agradeço muito as suas informações. Uma boa noite, um feriado prolongado. Você vai ter feriado prolongado? Tem muitas pessoas, a gente fica falando, oba, tem feriado prolongado, mas tem muitas pessoas que não tem, né? Eu terei que conciliar o feriado com o trabalho, infelizmente, mas faz parte, né, Barroso? E eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade e estamos aí à disposição. Então, uma boa noite para você. Boa noite. E o Redação volta daqui a pouquinho, mais entrevistas, mais notícias, jornalismo.